é pênalti e cartão amarelo, ou é falta e cartão vermelho? Bom, essas aí foram as palavras do Ramon Abate para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique falou que o árbitro disse isso, né, no lance polêmico no jogo de ontem. Gente, a parada é a seguinte: a gente reclama tanto de Rafael Claus, de Anderson Daronco, de Danes da vida, de fulaninhas do caceta 4, mas enfim, problema não são um, dois ou três árbitros, não. O problema, na verdade, são todos os árbitros, todos os árbitros do futebol brasileiro não valem absolutamente nada. Com raríssimas exceções, tá? Eu vou falar uma delas aqui, que é o Davi Lacerda, é o árbitro jovem, 30 e pouquinhos anos, 32, 33 anos. Foi aquele árbitro que apitou o primeiro jogo do Flamengo contra o Internacional no Maracanã, terminou 1-1. Tá, e ele apitou recentemente, se eu não me engano, ou foi Flamengo e Santos, ou foi Flamengo e Bragantino. Enfim, ele teve recentemente com a gente apitando. Ele é uma exceção, mas eu digo, é uma exceção até a página 2. Até a página 2 ou até passarem por debaixo da porta do apartamento dele um envelopinho com algumas cédulas, né? Enfim, não quero entrar nesse mérito não, mas é aquilo. A arbitragem no futebol brasileiro é uma tragédia e aquilo ali, ó, se aplica a todos. E ontem o Ramon Abate confirmou a regra. Mais uma arbitragem desastrosa. Quase comprometeu o Flamengo, aliás, acabou comprometendo, né? Pois ele aplicou um cartão no Pedro que não tinha nada a ver, tirando o Pedro do jogo contra o Ceará. O Flamengo vai lá no Castelão na próxima rodada pegar o Ceará e vai com uma penca de problemas, e alguns desses problemas foram provocados pela péssima arbitragem do Ramon Abate. Evidentemente não é choradeira, não é mimizado, não é nada. É uma constatação construída em cima de fatos. O Ramon Abate foi terrivelmente tendencioso pró-Atlético Mineiro. Atlético Mineiro no jogo de ontem teve seus méritos, é bem verdade. O Atlético Mineiro complicou o jogo do Flamengo. O Flamengo fez um jogo um pouco diferente. O próprio Felipe Luiz reclamou na coletiva. O Flamengo foi muito vertical. Isso não agradou o treinador, mas é aquilo. Porque o Flamengo teve uma atuação mais verticalizada? Porque o treinador do Galo, Cuca, que não é qualquer treinador, é um treinador experiente, soube, querendo ou não, aplicar o seu jogo contra o Flamengo. E apesar de toda a crise financeira, a qual eu achei que entraria em campo e tiraria a moral do Atlético Mineiro, que nada, gente, não entrou em campo, é o que eu digo. 11 contra 11, homens contra homens, a honra está em jogo, então o Galo entrou para vencer o jogo. O Cuca usou da sua matreirice, baseada ali no talento do Galo, e aplicou seu jogo. E algumas estatísticas davam conta do seguinte: alguns aplicativos de estatísticas davam conta do seguinte: o Galo ele foi melhor que o Flamengo em termos de finalizações, sabe? Colocou pressão no Flamengo em termos de contra-ataque, velocidade, enfim, explosões, sabe? Intensidade ofensiva. Então o Galo, sim, ele esteve mais perto de fazer o gol em cima da gente do que a gente em cima deles. Essa que é a grande verdade. E atuações como, por exemplo, a do Rony, a do próprio, como é que é aquele menino lá, o Coelho, não sei o nome do rapaz agora, enfim, maluco bom demais, surpreendeu o Flamengo. O tal do Fausto Vera também, que jogou bem. E o Hulk, que embora seja um problemático dos caceta, cara, o Hulk é sempre perigoso. Dá mole pro Hulk, ele vai lá e esmaga. Essa que é a grande verdade. Então o Galo teve uma atuação digna de um grande clássico que valorizou demais a nossa vitória. Ainda bem que o Galo veio para jogar, tá? Isso é bom pra gente, valoriza a nossa vitória. Mas o Flamengo provocou essa dificuldade. De novo, o Flamengo foi superior na posse de bola. Claro que isso aqui é uma pincelada muito superficial, já que faremos uma live às 19h30, trazendo todos os detalhes e falando de modo mais aprofundado sobre tudo que rolou no jogo de ontem. Mas, enfim, o Flamengo teve mais posse de bola e tudo mais, e conseguiu o gol mais uma vez na bola parada, que tem sido um mérito nosso. Concordo com o Felipe, não tem problema, não tem como reclamar, não tem por que reclamar, bola parada faz parte do jogo e o Flamengo está vencendo, é o que importa. Lá no final, quando levantarmos o N Campeonato Brasileiro, vai ter alguém reclamando desses gols de bola parada? Claro que não. Então que bom que o gol veio, que bom que veio pelo Léo Ortiz. Outro jogo aí foi Léo Pereira, agora Léo Ortiz, então a nossa dupla de zagueiros estão dando conta do recado. Bom, então é isso. O Ramon Abate foi o principal personagem da partida, tá?
Ele chamou a atenção para si, péssima arbitragem e, cara, prejudicou o Flamengo demais. E eu só espero, claro, isso aqui é chover no molhado, mas vamos lá, eu só espero que a CBF coloque esse malandrinho na geladeira. Agora não mais, cara, não mais. Vou te falar, não mais, sabe por quê? Coloca na geladeira agora, o que acontece? Ele deixa de prejudicar um outro adversário nosso. Então ele já prejudicou a gente, então que continue prejudicando todo mundo. Então quanto mais arbitragem ruim tiver permeada aí no Brasileirão, é melhor pra gente, porque somos os líderes isolados e problema é que a arbitragem puxa o tapete de todo mundo, que continue fazendo cagalhopança pra tudo que é partida Brasileirão afora. É o que eu penso, gente. Bom, eu quero pontuar algumas notícias do Flamengo, tá? Algumas situações relacionadas ao nosso Clube do Coração, mas antes, galera, muito obrigado. Meu nome é Fábio Souza, bem-vindos aí ao nosso canal Fla-Cegueta. Peço que vocês, cara, de todo o coração, deem um like neste vídeo. Quanto mais, melhor para o nosso projeto. Se inscrevam no canal, estamos na contagem regressiva para os 100. Os 100, cara, eu sempre falo 100, que eu tô pensando sim nos 100 mil, mas estamos chegando nos 10, cara. Nos 10 mil, faltam 160 mil, então por favor se inscreva, sempre deixando o sino ativado. Temos lives todo dia, vídeos todo dia. As lives são às 19h30, né? Então cheguem juntos comigo aqui. E comentem aí acerca dos assuntos aqui abordados. O Abate, o poderoso Ramon Abate, deu mole, errou, prejudicou o Flamengo, foi com má intenção ou simplesmente por incompetência, né? Coloca nos comentários aí, quero saber a tua opinião. E, se possível, gente, assine o clube de membros do canal, faça como os nossos apoiadores que contribuem demais com um valor simbólico, evidentemente, R$ 2,90 ou R$ 7,90, mas que no final ajuda bastante, valeu, gente? Então, assina o clube de membros e bora lá para as informações do Mengão, pois que de fato é o que interessa, valeu? Saiu mais uma mais uma pesquisa de intenção de torcida e o Flamengo expandiu os seus números e Corinthians diminuiu e Palmeiras segue estagnado, porque não tem como conquistar novos adeptos, como dizia Jorge Jesus, jogando péssimo futebol, né? Então nada mais do que normal no mundo, aliás, no país do futebol que é o Brasil. O Flamengo tem a maior torcida, disparou, só abre vantagem e é um monstro, meu irmão, é um monstro, é um colosso que tá aí ganhando espaço cada vez mais. O Flamengo é que nem um buraco negro se expandindo no universo, tá se expandindo, tá engolindo todo mundo. Esse é o Mengão. O lance a respeito do... Eu falei um pouco sobre o jogo aqui, eu vou trazer mais detalhes na live, evidentemente, mas eu quero trazer um paralelo rápido sobre o Pedro, né? Ontem, toda a imprensa esportiva cravou que o Pedro começaria no banco. A titularidade do Matias Vina se confirmou, evidentemente. A do Alan, a mesma coisa, mas a presença do Plata, que fora colocada também como regra, se confirmou, embora a grande surpresa fora a sacada do Luiz Araújo. Luiz Araújo começou no banco e o Pedro veio como titular para quebrar as pernas de todos nós que analisamos futebol. Eu fiz uma live ontem de pré-jogo, a qual agradeço a presença de todos, falando muito sobre o Pedro no banco. Eu critiquei demais o Felipe, pois para mim seria completamente injusto e surreal ver o Pedro no banco. Eu não tenho nada contra o Plata, mas pô, o Plata tinha que estar no banco, ou o Bruno Henrique, e o ataque ser composto por Pedro, Luiz Araújo e mais alguém. Tá? Então, embora o Pedro tenha quebrado as pernas de todos nós analistas, tá? E eu peço desculpas à turma que me acompanha, aos meus, né, eu coloco assim, aos meus adeptos, né, aqui do canal, porque estiveram comigo no nosso pós-jogo, no nosso pré-jogo ontem, eu teci minhas críticas, todos cuspiram marimbondo, mas infelizmente a imprensa quebrou nossas pernas, tá? Eles falaram tanto que seria uma coisa, acabou sendo outra, mas não importa, o Pedro jogou, entrou como titular e a justiça foi feita. A injustiça foi ver o Plata titular vindo de uma lesão e o Araújo no banco. Tudo bem que o Plata jogou bem, se movimentou bastante, como defendeu, cara. Toda hora tu via o Gonzalo Plata lá atrás ajudando na defesa. Sobre o Pedro, cara, o Pedro tá correndo demais. E ontem não fez gol, mas como contribuiu pro jogo, né? Como deu passe, como buscou o jogo, como correu, como marcou, como fez tudo. Esse é o Pedro que o Felipe gosta, esse é o Pedro que todo mundo gosta e esse é o Pedro que realmente faz a diferença. Embora a bola não esteja entrando, ele está contribuindo demais. O GPS, os números do GPS que foram divulgados no jogo contra o Red Bull Bragantino, deu conta disso. O Pedro, ele quebrou todos os seus recordes físicos, tá? Dentro de uma partida. Para ter uma noção, no auge físico do Queixada, Pedro Guilherme, do Pedro Guilherme, ele tinha uma média de
520 e tantos metros percorridos em alta velocidade, no máximo da velocidade que ele conseguira, tá? É uma velocidade acima de 20 km. Ele percorria cerca de 520 e tantos metros dando esses sprints. Contra o Bragantino ele percorreu 880 e tanto. Então, como ele deu sprint, como ele correu contra o Bragantino, ele percorreu nos totais ali quase 11 quilômetros, né? 11 quilômetros dentro da partida, é uma distância bastante considerável, 11 quilômetros. E ele chegou à velocidade máxima de 29,7 km por hora. Esse foi o Pedro contra o Red Bull Bragantino. Eu tenho certeza que no jogo de ontem, se tu pegar o GPS dele, tu vai ver que os números são parecidos. Ou seja, o Pedro de fato está dando uma resposta física a qual o Felipe cobrou tanto. Parabéns, Pedro. E parabéns, Felipe, né, cara, que conseguiu tirar do jogador aquilo que o jogador tem que entregar, que é intensidade e vontade. E, cara, questão de gol é o seguinte, é um detalhe. O gol, como já disse ali o filósofo do futebol, o gol é apenas um detalhe. É um detalhe. Pedro jogando bem, a bola vai entrar e vamos seguir comemorando pra caramba. É isso, gente. É isso. Pedro merece estar conosco e o Flamengo tem que se demover dessa ideia de correr atrás de atacante. Por que eu tô falando isso? Porque ontem a imprensa também divulgou que o Flamengo não abre mão da ideia de comprar um atacante, mais um atacante. Tá trazendo aí o Samuel Lino, mas quer um outro atacante. Os dois nomes absurdos que pipocaram recentemente foram do Gabriel Jesus e o tal do Lucas Beltrin, enfim, o argentino. Cara, dois nomes que não tem nada a ver. Um que vive machucado, que é o Gabriel, machucado, caro pra caceta, etc e tal. E o outro, cara, é um jogador que pra quê? Pra quê? Já que tu tem um Pedro, já que tu tem um Alacian, já que tu tá trazendo agora o Samuel, e dá pra você, querendo ou não, numa hora dessa aí, sacar o Pedro Leão. É isso mesmo, cara. O Pedro Leão, bota esse menino aí pra fazer uns testes nos profissionais e vida que segue. E vida que segue. E se o Felipe gosta tanto do Plata como falso 9, que continue usando nos momentos certos. Pronto, pra que gastar dinheiro com isso? Necessidade do Flamengo, no meu entendimento, é mais um zagueiro, né? Mais um zagueiro, porque não dá pra tu viver eternamente de Léo Pereira, Léo Ortiz. Tem que ter pelo menos mais um, porque os meninos João Victor e Iago são meninos, né? Meninos são meninos e nada mais do que isso. E o Danilo, meu irmão, só Deus sabe o que vai acontecer com ele quando ele retornar. Então, um zagueiro e, cara, e um outro camisa 10. Realmente a ideia de um camisa 10, embora o Carrascal seja esse, né? Ainda fica valendo no meu imaginário rubro-negro. Bom, Lucas Paquetá saiu ontem num tabloide inglês, né? Um tabloide inglês. Cara, a imprensa inglesa ela é muito sensacionalista, né? Mas saiu num tabloide inglês que o West Ham definiu o preço de venda do Paquetá. Paquetá que será absolvido, 100% de chance dele ser absolvido, né? Dizem por aí. E o valor do Paquetá para a venda está estipulado em 30 milhões de libras. 30 milhões de libras, o que dá 223 milhões de reais. Se tu transformar isso aí em euros, para ficar mais fácil para a gente entender, né, que hoje em dia se fala muito em euro nas transações do futebol, daria ali cerca de 32 milhões de euros, tá? Para quem quiser comprar. E esse tabloide colocou o Flamengo como realmente um dos principais interessados na jogada. E é provável que o Flamengo consiga fazer esse bem bolado aí para ter o Paquetá. Tudo depende, evidentemente, mais do clube West Ham do que Flamengo e Paquetá. Pois pelo Flamengo há real interesse, pelo Paquetá também há um interesse, pois o Paquetá já tinha dito que condenado ou absolvido, embora ele sempre acreditasse na absolvição, ele deixaria o velho continente, então ele quer deixar a Europa para sair um pouco desses holofotes. E ele quer voltar ao Brasil e quer jogar pelo Flamengo. Agora, vamos ver se o West Ham afrouxa um pouquinho a forma que o Flamengo vai pagar esses 30 e tantos milhões de euros aí. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Muito dinheiro. O Paquetá tem 27 anos, tá? Vale a pena ter? Eu acho que vale. Eu acho que vale para potencializar o Flamengo ainda mais, para colocar o Flamengo no mainstream de vez dos holofotes europeus e assim por diante. A presença do Paquetá, ela é totalmente benéfica ao rubro-negro. Vale a pena o esforço? Sim. Tomara que aconteça. Mas é isso, em contrapartida o Bruno Henrique tá passando um sufoco, né, na justiça lá de Brasília. Ele se transformou em réu, vocês estão acompanhando de perto a situação do BH, vai responder por fraude esportiva, não mais por fraude e estelionato. Estelionato está descartado, realmente o cara não é estelionatário, ele apenas fraudou o cartão, segundo o entendimento da justiça. E ponto. Dizem de modo absurdo que ele pode pegar de 2 a 6 anos de prisão, que pra mim é um absurdo do absurdo em caixa alta e negrito sublinhado, que o cara não é vagabundo, o cara não é bandido, o cara é um jogador de futebol que tomou um cartão amarelo indevido ou devido, não importa, foi só um cartão amarelo, não matou ninguém, não sequestrou, não roubou, não fez nada. Então é isso. Então prisão para BH é a mesma coisa que, né, Saci cruzar as pernas, é um absurdo total.
Bom, então, mas ele deve pegar assim um ganchinho aí e o STJD qualquer hora dessa vai intervir no assunto e vai acabar dando um M pro BH. O BH que ontem correu, cara, se movimentou, me surpreendeu, jogou bem, mostrou vontade, mas ele vem sofrendo críticas demais perante a torcida, né? O pessoal defende que o BH já não deve mais ser titular, mas no jogo de ontem ele contribuiu como pôde. Foi fominha em algumas bolas, poderia ter passado mais ao invés de chutar, né? Teve pelo menos uma jogada no primeiro tempo, enfim, mas tudo bem. Mal de novo foi o Arrascaeta, né, gente? Sem querer trazer spoiler acerca da live de 19h30, o Arrascaeta foi muito mal. Fez uma jogada no final, enfim. É o que eu tô dizendo, a Arrascaeta ele tá vivendo de um coelho por partida. Ele tira um coelhinho, aí, querendo ou não, acaba garantindo a sua permanência no time. Mas com a presença do Saul, do Carrascal, do Samuel e etc e tal, vindo outros até, cara, o Arrascaeta vai ter que sambar direitinho, né? Sambar direitinho pra poder se manter nesse Flamengo aí, porque realmente vai ficar difícil pro lado dele, tá? Vai ficar difícil demais. Bom, a coletiva do Felipe foi uma coletiva água de salsicha, não teve nada de que se aproveitasse, né? O Felipe simplesmente falou o óbvio do óbvio o tempo todo, fugiu de um monte de pergunta, principalmente a pergunta relacionada ao Carlos Alcaraz, que mandou nesse final de semana o real motivo que ele foi dispensado. Ele falou: o Felipe, o Boto sabe da verdade. Eu me coloquei à disposição para jogar, queria jogar em tudo que é posição e estava pronto para contribuir, queria ter continuado. Enfim, mas eles sabem da verdade. Então, assim, a dispensa do Alcaraz foi toda uma decisão arbitrária por parte do Boto e aprovada pelo Felipe Luiz. Entende-se o seguinte: queriam pegar o dinheiro de volta para tentar chegar pra gente dizendo que o Flamengo está bem financeiramente. Falando em bem financeiros, o Flamengo mais do que duplicou o seu propósito inicial de vendas estipulados no início da temporada. O Flamengo já vendeu mais de 400 e tantos milhões de reais. É recorde sobre recorde sobre recorde, tá? E o Carlos Alcaraz, o dinheiro do Alcaraz está nesse bolo aí. Bom, nação, basicamente é isso. Vamos trabalhar ao longo do dia acompanhando o Mengão e logo mais tem a nossa live 19h30. Valeu, muito obrigado, dê o like neste vídeo, comentem os assuntos aqui abordados e se inscrevam também em contagem regressiva para os 10 mil. E vamos lá, gente, vamos lá. Meu nome é Fábio Saoso, este é o canal Flacegueta e lembre-se de uma paradinha muito simples. Tudo isso aqui é pelo Flamengo. Valeu, gente, obrigado.